Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilão? Vamos para mais um vídeo. O tema de hoje, a gente vai mudar um pouco o foco dessas guerras, desses conflitos que a gente tem falado. Vamos falar hoje sobre a importância de Taiwan dentro dessa relação entre Estados Unidos e China. Então nós sabemos que Estados Unidos e China são duas potências que estão aí rivalizando, disputando o controle de áreas comerciais, de rotas comerciais. Existe uma guerra comercial, uma guerra cibernética entre os dois, que já está sendo chamada inclusive de Nova Guerra Fria, né? Então Taiwan tem um papel importante nisso, tem alguns assuntos bem interessantes, falar um pouco da história de Taiwan e um pouco também do futuro aí dessa pequena ilha, a ilha de Formosa, tá? Que é conhecida como Taiwan. Bom, antes de começar, pedir para vocês, pessoal, me seguirem no Instagram, SamiroFN, tá? Se inscreverem no meu canal do YouTube, por favor. Quem puder compartilhar, dar um like no vídeo, me ajudar. Olha, agradeço pra caramba, tem muita gente me incentivando e me ajudando, tentando me dar dicas, tentando melhorar os meus vídeos e também compartilhando, tá bom, pessoal? Valeu mesmo e bora pra esse assunto interessantíssimo, beleza? Bom, Taiwan, pessoal, é uma ilha que fica bem próximo ali da China, tá? No Mar da China. E essa ilha acabou ficando bastante conhecida depois da Guerra Civil, a partir de 1949, tá? A China, ela acabou se dividindo, né? Houve uma guerra civil, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial. Os socialistas, liderados por Mao Tse Tung, acabaram vencendo essa guerra civil. E os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, acabaram fugindo, porque sabiam que iam sofrer uma perseguição dos socialistas, dos comunistas, né, lá na China. Tá? Então eles fugiram para a ilha de Formosa. E lá eles acabaram se separando, declarando independência do restante da China. Acabaram criando até uma nova China. Para quem não sabe, existem duas Chinas, que é a República Popular da China, que é a que a gente conhece, a China continental, e a República Nacionalista da China, que é vulgo Taiwan, tá? Então, esse líder Chiang Kai-shek, ele era um líder do partido Kuomintang, e o Mao Tse Tung era líder do PCC, Partido Comunista Chinês. Os dois lutaram juntos, né, na luta contra as invasões estrangeiras, na luta contra o Japão, tá? Porém, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, eles acabaram entrando em uma guerra civil, tá? E os comunistas venceram. A gente já sabe que a China acabou, né, que o Mao Tse Tung acabou fundando uma China comunista que existe até hoje, tá? Depois a gente fala mais sobre a China. Agora vamos falar sobre Taiwan. Taiwan tem um papel importante, né? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, com o interesse em não deixar o comunismo tomar conta daquela ilha, da China invadir, né, da União Soviética colocar seus interesses também ali na região, os Estados Unidos investiu muito naquela área. Então ele deu apoio econômico e apoio militar também para Taiwan. A capital de Taiwan é Taipei, hoje uma cidade bem moderna, né? E assim, eles conseguiram ter um crescimento econômico muito rápido, que inclusive ficaram conhecidos como tigres asiáticos da primeira geração. Taiwan é um dos tigres asiáticos. Os outros são Coreia do Sul, no caso, Hong Kong, que hoje é uma cidade da China, tá? E Singapura. Singapura também já é um país bastante desenvolvido aí. São os tigres asiáticos da primeira geração. Então Taiwan sempre teve essa relação próxima com os Estados Unidos. A China não aceita que Taiwan seja um país independente, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: a China tem um poder muito grande na ONU, no Conselho de Segurança da ONU. Ela tem poder de veto, tá? Se houver uma resolução de países pedindo a independência de Taiwan, defendendo a independência de Taiwan, a China vai vetar, com certeza. Tá? A China tem um poder diplomático muito grande frente aos países. Tanto é que a maioria dos países não reconhece Taiwan por causa disso, para não ter problemas comerciais, econômicos, políticos, diplomáticos com a China. Só 15 países reconhecem Taiwan como um país independente. Para a China, Taiwan é uma província rebelde. Tá? Então eles pretendem realmente retomar esse território. Inclusive em 1996 teve uma crise, a chamada crise dos mísseis, né, onde os chineses fizeram alguns treinamentos militares ali no Mar da China, em que os Estados Unidos acabaram enviando 2 porta-aviões
para demonstrar que apoiavam ali Taiwan e que não deixariam que Taiwan fosse invadida e retomada pelo governo chinês. Tá? Quase começou uma guerra nesse episódio. Tudo bem? Então, assim, o apoio dos Estados Unidos acaba levando aí a vários problemas diplomáticos. Sempre a China dá uma resposta para os Estados Unidos dão uma resposta para a China, mas nunca um apoio declarado dos Estados Unidos. Ele tenta evitar para que não aumente mais os rumores de guerra, de conflitos entre a China e os Estados Unidos. Mas tem uma questão aí. Muitas pessoas acham que Taiwan só não é invadida pela China por causa do poder militar dos Estados Unidos, do apoio militar dos Estados Unidos. Mas não é só por causa disso. Tem um fator aí importante que as pessoas estão chamando aí de escudo de silício. Olha que interessante, pessoal. Taiwan, durante esse crescimento econômico, essa modernização do país, se tornou líder na produção de chips, de semicondutores, né, que tem como matéria-prima o silício. Tá? Então, pensem, né, gente, os produtos eletrônicos, os celulares, os computadores, a quantidade de produto que precisa de chips no mundo. Então, o interesse do mundo pelos chips, né, feitos em Taiwan é enorme. Seria uma investida militar da China, além de ser perigosa por causa do apoio militar dos Estados Unidos, perigosa e cara, se tornaria inviável economicamente, porque a China ainda é muito dependente dos chips de Taiwan. Tá? Na verdade, o que acontece? A China ela monta os produtos, né? O computador, monta os celulares, monta produtos eletrônicos, monta carros, né? Mas os chips são feitos em Taiwan. E eles são desenhados geralmente no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Né? O design, as máquinas para fabricar as placas em Taiwan são americanas. Então vocês percebem aí que tem os Estados Unidos, Taiwan no meio e a China finalizando o produto. Tá? É uma produção global. E isso faz com que esse conflito fique em stand-by, né? A gente sabe que existe uma tensão no ar, a gente sabe que a China tem vontade de recuperar essa ilha, porém a questão econômica sempre está por trás, pessoal. Então vamos sempre lembrar disso. As investidas militares normalmente têm um interesse econômico por trás. Aí tem as questões mais atuais, né? Por exemplo, falar da pandemia. Na pandemia, a escassez de chips no mundo é muito grande. Então, para Taiwan, está sendo lucrativo a pandemia, porque cada vez mais existe a demanda por esse tipo de chip. Imagina as pessoas confinadas em casa, a quantidade de pessoa que não comprou videogame, que não comprou, né, notebook, todos esses produtos precisam de chips. Então, a demanda aumenta, Taiwan vende mais, cresce mais economicamente. Tá? Então, a China se torna mais dependente de Taiwan. Tá? Tem a questão também do Conselho de Segurança da ONU que eu falei, né? Mesmo com essa reforma que eles querem fazer, que os emergentes querem fazer, como eu falei, são só 5 países, né, do Conselho de Segurança da ONU, que é China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos. Tá? Então são os países, Reino Unido, França e Estados Unidos votam juntos, geralmente, Rússia e China votam juntos. Se um dia qualquer tipo de resolução quiser ajudar Taiwan a se tornar independente, vai haver um veto da China com certeza. Aí o futuro, o que vai acontecer? A China, a longo prazo, ela quer se tornar autossuficiente, né? Ela quer produzir os chips dela. Porém, isso depende muito de tecnologia dos Estados Unidos. Tá? O design é feito dos Estados Unidos. Então não é tão simples você simplesmente começar a fabricar os chips. Tá? Então é por isso que a gente tem essa questão aí. Então vou repetir 2 fatores importantes aí para que Taiwan não seja invadida, né? Que é a questão militar, o apoio dos Estados Unidos e também o escudo de silício. Tá bom, pessoal? Então qual é o status de Taiwan? É um país que tem ali meio que um limbo jurídico, né? Ele não é nem país independente, ele não tem uma soberania reconhecida. Os países eles não têm embaixadas lá, eles têm escritórios. Alguns escritórios são tão grandes como embaixadas, porém eles não reconhecem abertamente para não queimar o filme com a China. Tá, pessoal? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Pode mandar ideia de novos temas aí para a gente fazer. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.